Tá chegando o nosso momento da entrevista da manhã. Na entrevista da manhã, eu vou receber, com certeza, conhecido por muitos, Antônio Roberto de Paula. Ele é escritor, jornalista, diretor do Museu Esportivo de Maringá. Ele atua há mais de 30 anos na imprensa local. Trabalhou em jornais, trabalhou em emissoras de rádio, TVs, trabalhou muito com assessoria de imprensa. Tem 14 livros lançados, 4 videodocumentários, ou seja, conhecidíssimo como De Paula, não ficou parado nesse tempo não, trabalhando muito. De Paula, que honra tê-lo aqui, bom dia. Bom dia, Edson, bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui, é uma satisfação muito grande e eu quero agradecer, né, esse convite. Quando você me convidou, eu falei, não, aí já é uma ordem, eu tenho que me organizar para estar no horário ali para falar com o Edson. De Paula, estou vendo aqui 14 livros, 4 videodocumentários há mais de 30 anos na imprensa. Como é que é a tua história? Começou quando? Onde surgiu esse desejo pela imprensa e é uma paixão que começou e está até hoje? Na verdade, assim, o que é legal de tudo, eu vejo hoje, eu fazendo esse olhar aqui distante, né? Eu fico analisando, falei, caramba, eu não ganhei nada, não ganhei nada em termos financeiros, mas que está sendo divertido, tá, viu, Edson? Está muito legal isso. E eu não troco por nada, eu agradeço muito a Deus por ter me dado a oportunidade de militar na imprensa, sabe? Eu tinha uma paixão pela imprensa desde garoto, sabe? Eu li muito, eu lia muita revista Placar, eu li muitos livros, aqueles clássicos, né, da literatura infantil. Isso aí parece que foi moldando, parece não, foi moldando assim a minha personalidade, a minha identidade com o trabalho. Então, enquanto muita gente pensava em passar num concurso, eu pensava em entrar, digamos assim, trabalhar no diário, vamos lembrar assim dos anos 80, né? Mas os anos 70 já me levaram a gostar demais do que era feito em Maringá. Cara, e o legal que eu admirava alguns nomes da imprensa maringaense, falando bem local mesmo, e no fim eu acabei ficando amigo deles, cara. Fiquei colega de trabalho de muitos que nem estão mais com a gente, então eu tenho só que agradecer a Deus. Teu primeiro trabalho, você lembra, De Paula? O primeiro trabalho, assim, efetivamente, profissional, foi no Jornal do Povo. Mas eu mandava muitas cartas. Você lembra do Antônio Paulo Puca, logicamente, e dos programas? Trabalhei com ele na Cultura. Sim, e ele tinha um programa do meio-dia que era um canhão de audiência, né? Sim. E eu mandava muitas cartas para lá, e ele lia essas cartas, aqueles termos rebuscados, apaixonados, assim, pelo futebol profissional, ou então odiando o futebol profissional de Maringá, com seus dirigentes, jogadores, e eu mandei muita coisa para lá, e foi aí que surgiu a oportunidade de trabalhar com Verdeliro Barbosa, né, que foi meu primeiro patrão, e Tata Cabral foi meu primeiro editor-chefe. Tenho um carinho muito grande por eles. Quando você começa a falar isso, dá uma viagem aos anos 88, 89, 90, 91, quando eu estava ao lado do Puca, Tata Cabral, conheci o Ferrari, Ari Bueno de Godoy, ABG, que fazia também programa na Cultura. Valdir Pinheiro. Tantos outros, né? O Tico Tico, que fazia o programa policial antigamente, antes do Rogério Rico. Tantos nomes, e a maioria deles já se foram. Você fala, puxa vida, é o que você acabou de falar, né? Você disse ter trabalhado ao lado de pessoas que fizeram a história do rádio, da imprensa maringaense. Edson, e nós dois, acho que nós somos contemporâneos, né? Nós somos jovens, né? Mas somos experientes. Nós tivemos o privilégio de trabalhar com a velha guarda e a gente está hoje aqui vendo essa moçada, sabe? Então, nós passamos essa transição, nós estivemos nela. É muito então, bom. Cara, nós tivemos a possibilidade de trabalhar com os pioneiros da imprensa de Maringá. Então, isso é muito sério, é muito importante, sabe? Eu sou assim, quando alguém me fala alguma coisa, vem me elogiar, não, são raros elogios, mas quando alguém vem me falar, pô, você trabalha há tanto tempo, e eu tenho esse orgulho de falar, trabalhei com Ari Bueno de Godoy, trabalhei com Zé Alves, né, na rádio do Zé Alves, né, com Verdeliro Barbosa, Frank Silva, né,
em que pese todas as críticas que são endereçadas a esses profissionais, cara, eles têm um nome na história. Tem. E eu tive ali do ladinho deles em algumas oportunidades, né, importantes na história da cidade. Recentemente eu entrevistei o Paulo Querino. Paulo Querino? Sim, Paulo Querino, Trabalhou amigo do como meu tio Léo. Jornalista, apresentador lá na TV Cultura, hoje é a RPC. E aí, de repente, conversei com o Messias Mendes. Messias. Então, você vai conversando com pessoas que fizeram e fazem a história da imprensa maringaense. Mas qual foi, de todos os veículos, aquele que mais te desperta a paixão? Olha, eu não posso esquecer do Ângelo Rigon, que trabalhei com o Ângelo Rigon no Jornal do Povo. Também já esteve conosco. Trabalhei com o Ângelo Rigon no Jornal do Povo, trabalhei com ele na Câmara Municipal e também na revista M9, que ele criou a revista e eu fui um dos editores dele. Agora, o que mais marca, sem dúvida nenhuma, até porque eu tenho esse contato com as letras, né, é a escrita, né, os jornais impressos aí. Eu trabalhei no Jornal do Povo, depois fui para o Diário, convidado pelo saudoso Edson Lima. Edson Lima, que tem um nome na história, cara, a coluna desse cara era uma coisa impressionante nos anos 80 e 90. Isso ninguém pode tirar do Edson. Um dia, tomando um café com ele, ele falou: ô Edson, nós precisamos fazer um acerto. Eu falei: por quê? O que tem de gente que chega em mim e me chama de Edson Valé? Eu falei: recíproco. Algumas pessoas: ô Edson Lima. Não, o Edson Lima do Diário. Então, grande Edson. Grande Edson, saudoso Edson. E, sem dúvida, o jornal. Eu tenho guardado muitos recortes de jornais de matérias que eu julgo que foram importantes, sabe? Você tem alguma delas? Que você se lembre, puxa, eu tenho uma paixão, porque nesta matéria aconteceu isso. Olha, quando foi autorizado um aborto em Maringá, um caso, e eu lembro que eu fiz a matéria, eu lembro disso agora, me veio, mas tem outras, e a justiça liberou para que a família foi autorizada a abortar. E o Dom Jaime Luiz Coelho, o saudoso Dom Jaime, que eu entrevistei também, cara, tem histórias bacanas com o Dom Jaime, que eu fiz reportagens com ele. Mas ele ligou na redação e naquela oportunidade eu era secretário de redação, o Edson Lima era o chefe. Cara, a hora que eu peguei o telefone, ele perguntou quem era. E no caso, eu falei: Antônio Roberto de Paula. O Dom Jaime, tudo bem? É com você mesmo que eu quero falar. Cara, eu levei um sabão dele, ele falou que eu não deveria ter feito a matéria, queria falar com o Frank, porque ele era a eminência parda do jornal, né? Durante todo o tempo que o jornal existiu, o Diário, o Dom Jaime sempre esteve lá. Esteve lá e ele impunha. Essa matéria não. E não só no Diário, né? Ah, não, é porque... A TV era dele na época. Sim, o Dom Jaime, a história dele, ela comunga, né? Comunga é boa, né? Falando em igreja. A história dele na igreja, né? O fundador, o criador da catedral, né? O construtor ali. E também na imprensa, porque ele é o fundador da Folha do Norte do Paraná, em TV 1962. Cultura. Em 1974, com Joaquim Dutra, a TV Cultura, né, que hoje é RPC. Ajudou a maioria dos cursos da UEM, ele que também, usava o nome para trazer para cá. Então ele é uma figura... Ele te deu um sabão. Nossa, foi demais. E aí, mas ele não pediu minha cabeça, não. Eu saí de lá por outras razões, mas não por esse fato. Então, muitas matérias, assim, muitas ligadas ao esporte, muito ligadas à política da cidade também. Eu tive a possibilidade de entrevistar. Cara, eu entrevistei João Paulino, Saíde Ferreira, José Cláudio. Entrevistei muita gente aí. Quando você da começa história. A fazer essas lembranças, eu vou levando. Almocei muitas vezes com o falecido Zé Cláudio. Seu João Paulino, eu estava numa campanha política, num estúdio de gravação, ele chegou do lado, menino, aquele jeitinho todo simpático dele, você que está fazendo essa... Eu queria que você ficasse com o rosto mais sério. O Álvaro Dias do lado. O Valério, é isso mesmo, fecha mais, essa matéria é importante para nós. Eu apresentava o programa do candidato, né? Na época, Jairo Gianotto. Fica com o rosto mais fechado, sabe? Transpareça mais raiva do texto que você vai ler. E o seu João Paulino. Aí eu fico, nossa, faço parte mesmo disso tudo também. Ô Edson, eu falando contigo aqui,
E eu consigo falar com você porque você me facilita, você me deixa à vontade, parece que a gente está batendo papo numa mesa de bar e eu estou falando demais, que eu entrevistei fulano, cicrano, não é muito eu começar a falar isso, mas é que eu fui instigado por você a lembrar desses personagens da cidade. E aí você acaba fazendo uma retrospectiva, cara, e dá uma alegria, cara. É gostoso, claro, é bom saber, é muito legal eu tive isso. uma história. Agora, você eternizou já muitas histórias, são 14 livros, versando sobre o que, De Paula? Olha, Você que está ligando o rádio agora, estou conversando com Antônio Roberto de Paula. Você que está nos acompanhando pelo YouTube já sabe, né? Antônio Roberto de Paula, escritor, jornalista, diretor do Museu Esportivo de Maringá, assunto que daqui a pouquinho vamos tocar. Sim, o primeiro livro que eu lancei foi em 2003, o Da Minha Janela, que eram poesias, crônicas, que era uma coluna que eu tinha no Jornal do Povo chamado Da Minha Janela, e depois eu transferi para o Diário essa coluna aí. Fiquei anos. Eu acho que eu li uma poesia tua e te enviei uma vez. É o Da Minha Janela, então. E aí eu fiz um livro, compilei todo esse material, fiz o primeiro livro em 2003, daí eu não parei mais, eu fiz Maringânias, 2008, poesia sobre o Maringá, a história de um cabo de José, de Maria, de Todos os Santos. Cabo Zé Maria, que foi um dos primeiros militares eleitos pelo Partido dos Trabalhadores, na época eu trabalhava na Câmara. Depois, Dispersos Versos Errantes, são poesias antigas do meu tempo de garoto, que eu tenho umas bobagens, cara, que hoje eu tenho até vergonha. Não. Daí a pouco eu falo, não vou, deixa por aí, tá na internet. A história da Folha do Norte do Paraná foi um livro bem legal, que hoje é fonte de consulta. Eu fico muito feliz quando as pessoas me procuram para falar desse, não o primeiro, mas o principal jornal da década de 60 em Maringá, dos anos 70 também. Depois teve a história de Francisco Feio Ribeiro, que é o fundador da Pneumar, um dos... Leva o nome do Parque de Exposição, e também um dos grandes colaboradores para a construção da Catedral. Teve também Futebol, Recortes de uma Paixão, Gelo e Brasa, que é um livro de poesias. Esse eu tenho. Você tem esse? Eu tenho ele, a capa em preto e branco. Preto e branco, eu tenho esse. Tá. Eu estou aqui tentando lembrar todos. E tem também que eu fiz agora em 2021, a história de Eliseu José Pasquale, da Dispec do Brasil, e a sua saudosa esposa, a Hanako. Cara, eu estou aqui tentando lembrar. Mas são 14 livros no total e muitos contando a história. Por exemplo, esse do jornal. Quando você falou, vou escrever a história do jornal, como é que você fez? Você foi à fonte de cada um que pudesse trazer detalhes de como funcionava, como foi criado? Isso, porque na verdade foi assim, porque foi um trabalho de conclusão de curso que depois se tornou um livro. Porque eu me formei, eu sou da primeira turma de jornalismo da história de Maringá, né? Isso que é legal, da turma do Sesumar, lá de 1998, a nossa turma, que tinha Raí Nascimento, Alba Rinuevo, Rose Ortega... Todos que trabalhavam na imprensa foram fazer. Buanese Magalhães, o Buana, eu vou esquecer, a Michele Tomás. A Michele é a esposa do Gilson. Esposa do Gilson, que era nosso professor lá também. Então, quando surgiu a possibilidade de fazer alguma coisa assim relacionada à história, eu me lembrei da Folha do Norte. Aí comecei a entrevistar muita gente, sabe? Inclusive Dom Jaime e João Paulino para esse material. E ele está defasado, porque depois disso muita coisa assim apareceu sobre a Folha do Norte, sabe? Tem uma nova edição aí. Tem que fazer. Tem tanta coisa para se fazer, velho, mas falta dinheiro. E falta tempo também, sabe? Porque quem pega um livro na mão não imagina o trabalho que deu para chegar às fontes, às informações. Pega o carro, vai na cidade de fulano, conversar com ciclano, você tem que ter todo o material. Agora, vamos falar, porque o nosso tempo, eu adoraria aumentar muito esse tempo. Falarmos de algo que Maringá tem. Museu Esportivo de Maringá. Muitas pessoas não sabem. Eu dedico esses minutos finais, Antônio Roberto de Paula, para falarmos do Museu Esportivo. Por quê? De onde veio? Como surgiu? Onde funciona? Olha, o Museu Esportivo de Maringá funciona na Rua Pioneiro Domingos Salgueiro, esquina com a Carlos Borges, o número 1415, no Jardim Guaporé. Nós temos aquele espaço lá já faz 6 anos. Você não paga para entrar por enquanto.
mas a gente gostaria muito de cobrar pelas visitas. Só abrimos aos sábados das 9 ao meio-dia. Resumindo o Museu Esportivo de Maringá, quando a gente vem para cá, você vem pensando, né? Fala assim, eu não posso falar muita abóbora, não, eu não posso falar muita coisa assim, mas eu tenho que falar algumas coisas importantes. Eu digo assim, Edson, eu tive algumas conquistas interessantes na minha vida. Parar de fumar foi uma das grandes conquistas que eu tive. E o surgimento do Museu Esportivo também. Foi uma ideia que apareceu, abençoado por Deus. Amém. E com o apoio da minha esposa, da minha companheira, minha querida Simone, que sem entender de futebol e sem entender o que significava isso, nem eu saberia, e a gente montou um museu esportivo que corresponde demais às expectativas. Nós arrumamos um espaço que agora está pequeno, nós temos mais de 10 mil itens contando a história do esporte, não só de Maringá, do Paraná, mas do Brasil internacional, e também peças que contam a história de Maringá. Então tem muitos livros, nós estamos com 400 livros, só para você ter uma ideia, falando não só de esporte, mas dos pioneiros. Então é um centro de memória, não só do esporte, mas que extrapolou tudo isso em função até do fato de eu ter essa pegada histórica, né, da cidade, então acabou virando uma casa de memórias da cidade. Você quem banca o museu? Sim. O aluguel do local onde está, tudo. Tudo. De onde vem o faturamento para você manter esse museu? Ah, que legal você perguntar, porque se não é a Transporte Coletivo Cidade Canção, GT Foods, Despec do Brasil e outros parceiros que eu vou enumerar aqui, que contribuem de uma forma ou de outra, e também com o cartão Clube do MEN, que nós lançamos agora, que a pessoa consegue o cartão, ela adquire o cartão e ela tem desconto no comércio. Então, o museu tem a sua receita, o consumidor vai ter também a possibilidade de ter benefício e o comerciante vai ter também. Por exemplo, os seus benefícios. Uma pessoa nos acompanhando agora, nossa, eu tenho aqui uma chuteira que o jogador tal um dia usou, a camiseta, poxa, eu preciso fazer uma doação. Ela pode entregar isso para o museu? Ela entrega e se ela não puder, a gente vai atrás. Eu digo que o museu fica aberto do sábado das 9 ao meio-dia, mas para buscar doações, a gente vai em qualquer horário, é só a pessoa me chamar. E eu estive observando de que muitos craques que visitam Maringá, craques do passado, vão até o museu, lá tiram fotos, vocês filmam, isso ficou um ponto de referência. Você sabe porque você acompanha a gente, né, no Facebook, no grupo Museu Esportivo, e virou uma referência. E é uma emoção, sabe, porque a gente recebemos Ademir da Guia ali, cara. Eu tenho uma foto com ele, rapaz. Pois é, Ademir da Guia, né? Poxa, é o cara, o maior jogador da história do Palmeiras. Nós tivemos ali no museu, nós tivemos ali o Emanuel do vôlei, o Nauber, o Edu, o grande Edu do ponta esquerda do Santos. Eu vou cometer injustiças aqui, mas o Vanderlei Cordeiro de Lima, o Alex... Birubiru também. O Birubiru também. Teve muita gente. E sem contar aqueles caras que fizeram a história aqui em Maringá e que estão com a gente, sabe? O pessoal do basquete, do handball. Eu não vou citar mais nome, do vôlei. Eu vou acabar cometendo injustiças aqui. Você sabia disso, minha amiga, meu amigo? Você que nos acompanha, Maringá tem um museu esportivo. Muito da história do esporte em todos os seus, em suas modalidades, estão lá no Museu Esportivo. Lá você tem um separado, como é que você fez lá, para que as pessoas que nos acompanham saibam? Em 2017, quando nós inauguramos, foi feito tudo salas temáticas, né? Tudo organizadinho. Então a gente achava que o espaço era muito para o pouco que a gente tinha. Só que aí, cara, hoje virou uma festa aquilo ali, que não dá mais para você fazer nada temático, porque você acaba recebendo uma peça aqui, não vou encaixando aqui e ali, então hoje é uma explosão, cara, então os esportes estão todos ali, eles convivem harmoniosamente, mas eu não sei, nós precisamos de um espaço maior. Mas não esquenta, não. Pode mandar doações lá, que a gente sempre tem um espaçozinho. Museu Esportivo de Maringá. Que legal, né? Você faz um trabalho e de repente você se apaixona por um projeto, vou fazer isso. Ninguém tinha tido essa ideia. Eu visitei em Santos, muitos anos atrás, o Bar Pelé, que é um bar temático. E o Pelé frequentava esse local, né?
E eu vi chuteira do Pelé, camisetas do Pelé, e tinha uma das chuteiras que podia pôr a mão. Era a única que tinha um vidro que deixava a ponta dela de fora. Então todo mundo estava até já meio gasto ali, né? Todo mundo punha a mão. Sabe, olha, essa chuteira aqui o Pelé jogou em 58, uma coisa assim. Rapaz, a emoção era grande, porque quem gosta do esporte, quem é fã do esporte, seja ele futebol, seja ele o basquete ou o handebol, aliás, a única coisa que eu sei fazer na vida que eu joguei foi handebol. A única coisa foi jogar handebol. E era ruim ainda, hein? Mas amo o futebol. Aí você tem o vôlei, você tem o basquete, você tem a natação, você tem peteca, você tem tênis, você tem N modalidades. E de repente saber que em Maringá nós temos um local que vai congregando todas estas modalidades ao mesmo tempo. Parabéns, Judê Paula. Parabéns obrigado, a Simone também, lá Galina, sua esposa. Manda um abraço para ela. Aliás, nós temos que entrevistar. A esposa do De Paula, Simone, ela tem uma empresa, é uma empresa deles. Esta empresa, o nome dela... É TV Clipping. TV Clipping. Por exemplo, você que está me ouvindo agora e fala, puxa vida, eu queria ouvir hoje a matéria que o Edson, a mensagem que o Edson Valério fez no programa dele agora pela manhã. Estou dando um exemplo aqui. Sim. Aí ele deu 10h20, o Edson fez uma mensagem sobre a elegância comportamental. Puxa, eu quero essa mensagem. Você não conseguiu receber aqui da rádio? A TV Clipping manda para você. Ele manda para você. Você viu uma matéria no programa do Beija-Flor? Você quer essa entrevista lá no programa do Beija-Flor? Você vai ligar para a TV Clipping e eles mandam para você aquele espaço, aquele momento que você deseja. Claro que vai ter um custo, evidentemente, que vai ter um trabalho para ser feito. Mas é um trabalho muito interessante a TV Clipping. Muitos anos atrás eu usei desse trabalho e foi assim, com uma rapidez danada. Eu precisava com urgência de materiais de outras emissoras e rapidamente a Simone De Paula me atendeu. Ô De Paula, é muito legal, né? Você, até no trabalho onde ganha dinheiro, você está mexendo com a imprensa. Ô Edson, e agora a TV Clipping desde 2002, né? Então são 21 anos, 21 né? anos. Agora, quando você falava dos materiais, não tem como eu não falar aqui, eu quero aproveitar a oportunidade. Por favor. Nós temos uma camisa autografada do Pelé com um dedicatório ao Museu Esportivo, eu tenho que falar isso porque... Sério? Porque nós fizemos foi uma engenharia toda para chegar até o Pelé e ele doente, né? Foi em 2021, e ele doente, mas aí o Manuel Maria, que era parente do Pelé, ele foi com a camisa oficial do Santos e ele colocou ao Museu Esportivo um abraço do Pelé. Então a gente colocou num quadro e é uma atração muito legal lá. Agora, com certeza uma das últimas que ele deve ter feito. É uma das últimas assinaturas, pode ser. Com certeza. Né? E uma outra, Edson, que uma das últimas que está muito presente aqui, é que a família do Cambará, o grande Cambará, Otávio Chaves, que foi secretário de esportes de Maringá, foi presidente da Sociedade Rural e foi um grande jogador de basquete. Ele faleceu no dia 9 de julho desse ano e ele nasceu no dia 9 de julho de 1947. A família levou a Marré, a filha dele, o genro e os netos, 3 camisas. Cara, isso é emocionante. Antes ele tinha falado que ele gostaria de fazer a doação de peças para o Museu Esportivo, que era um amigo da gente. Uma camisa do Maringá Clube de basquete final dos anos 60, um agasalho da seleção de Maringá, um vermelho e preto, coisa linda, dos anos 70, e uma camisa do Clube Olímpico de Maringá de basquete. Foi doada para o Museu Esportivo. Então, ações assim, gestos assim, marcam muito em mim, sabe? Eu fico muito emocionado, agradecido e sabendo da responsabilidade que aumenta. Sim, porque você está colocando naqueles netos que acompanharam os pais lá para a doação memórias do bisavô. Cara, né? Do avô. Memórias de ações esportivas que o avô um dia teve. O museu vai como memória. Olha, roupas que o meu avô usava quando ele jogava basquete estão lá no Museu Esportivo. Olha, parabéns pela iniciativa. Obrigado. Eu torço para que o poder público, né, para que vereadores de repente tornem o museu uma utilidade pública, para que ele possa receber verbas, para que ele possa se manter em Maringá e ter um local maior para receber mais e mais pessoas, que ele possa de repente abrir diariamente, de segunda a domingo, para ter condições para isto. É necessário que o poder público também se una. Gente, vou dar uma dica. Alô, meu amigo, o meu querido secretário de Cultura, né? Trabalhamos juntos. É só um toquezinho.
a verba que vem, de repente, para um determinado show, de repente, vamos investir no Museu Esportivo de Maringá. Vamos ajudar, torná-lo como utilidade pública para que ele possa crescer mais e mais. Você que tem a sua empresa, você que tem algo que possa fazer para colaborar, vamos colaborar, porque é a história do esporte maringaense, a história do futebol brasileiro, do esporte brasileiro, neste museu. De Paula, o tempo já foi e eu agradeço a sua presença. Edson, um abraço, tudo de bom, Deus te abençoe. Amém, muito obrigado. Sucesso sempre, né? E vamos marcar outra vez, porque tem muitas histórias para serem contadas. Me chama que eu venho. Com certeza. Valeu. Muito obrigado. Um abraço, portanto, ao nosso querido Antônio Roberto de Paula, escritor, jornalista e diretor do Museu Esportivo de Maringá. Mais de 30 anos da imprensa maringaense.